Vamos fazer, então, a nossa leitura da carta 4, página 152, por favor. Eu estou voltando aqui lá no parágrafo 1, 2, 3. Parágrafo 3, na página 152. Quem está acompanhando pela carta, por favor, página 152. Tá tudo bem, né, Aurélio? Ok, obrigado, João Batista. Muito bem. Vamos, então, dar início à leitura, onde o mestre aborda a seguinte posição. A intenção divina da consciência universal foi de expressar a sua própria totalidade através da criação. Ao individualizar quem? Ela, a consciência divina, tá? Na forma física, cada um dos dois aspectos de si mesmo, de quem? Dela, igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Veja, esse parágrafo exige uma profunda meditação de nós estudantes. Veja só, a intenção divina de quem? Da consciência universal. Pense em termos de consciência universal. Foi de expressar a sua própria totalidade, a totalidade da consciência universal, através da criação. Ao ela, a consciência universal, individualizar uma forma física. Pensem bem, cada um dos dois aspectos de si mesmo, da consciência universal, igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram sua individualidade. Então, a consciência universal é como ela se dividisse em duas, o homem e a mulher, para que a consciência universal, possa se manifestar aqui, nesse planeta. Tá certo? Aí, depois que ela se dividiu no masculino e no feminino, ela depois volta a unir o masculino e o feminino, o casal, para que eles possam experimentar a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde nós nos originamos e obtivemos a nossa individualidade. Entenderam a profundidade desse parágrafo? Veja só, a intenção divina da consciência universal foi essa e é essa. E vocês pensem nisso. Pensem nisso. Qual a profundidade disso? Aí ela continua, o mestre continua. Ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, o homem e a mulher, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Aí o mestre salienta. Todo esse processo é exposto claramente nas cartas 5 e 7. Portanto,
A combinação da masculinidade do homem e da feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade elaborada a partir da fonte do ser. Desta combinação, forma-se uma criança íntegra. Vejam só, gente. Que coisa linda é o ser humano quando são unidos para experimentar essa totalidade. Boa noite, irmã Dulce, seja bem-vinda. Que prazer para nós tê-la aqui em nossa sala. Fico muito feliz com a sua presença. Veja só, continuando. Quando estive no deserto da Palestina, primeiro compreendi que a natureza primordial da criatividade, da consciência universal, nossa fonte do ser, era a intenção. A intenção de criar, planejar, desenhar e depois levar adiante esse projeto. A intenção é o pensamento. Esse projeto, ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e satisfazer todas as suas necessidades de maneira disciplinada. A intenção é essa, o pensamento. Tá certo? Fazer esse projeto. E depois, com o sentimento, levar adiante o projeto e realizá-lo e cuidar dele. Veja quanta profundidade nisso, gente. Tudo isso nós vamos entrar na carta 5. Tanto o homem quanto a mulher evoluíram em forma física e em consciência para experimentar a intenção e expressá-la de todas as maneiras possíveis em suas vidas. Este é o primeiro ato de criatividade. Qual que é? A intenção. Sem intenção não haveria criação. A intenção, o pensamento, é a origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação. Que tipo? Os seus pensamentos definem a natureza da ação que você vai tomar. Ou uma ação amorosa, ou destrutiva. Pensou, sentiu. O sentimento é a ação. Ou ela é amorosa ou destrutiva. Acompanhe, hein, gente? Prestem atenção, porque daqui nós vamos entrar na carta 5 e ela é por aí também, muito profunda. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade. O homem e a mulher também foram individualizados para experimentar e expressar a força de vontade. Isso é importante para vocês saberem. A força de vontade do homem é experimentar e se expressar principalmente como atividade. Em sua forma primitiva, essa atividade era ele sair para o meio ambiente para realizar sua intenção. Portanto, ele veste o manto de líder e de buscador. Ele foi individualizado para
pensar e trabalhar para realizar seus propósitos sem obstáculo da emoção, do sentimento, que esse é da mulher. A força de vontade na mulher é motivada e experimentada principalmente como sentimento, coração. A necessidade de nutrir a intenção original, que foi o pensamento do homem, e levá-la decididamente à plenitude, maturidade, através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar, proteger. O propósito é totalmente distinto da intenção. Já que o propósito desce do plano mental da intenção e se transforma num impulso emocional, num desejo de formular um meio para alcançar o fim. A intenção é o pensamento. O propósito é a realização dessa intenção. Compreende isso? Estão caminhando juntos? Estão caminhando? Uma intenção potente pode fazer algo, uma intenção potente para fazer algo, converte-se no propósito que está por trás de toda a existência. Desta maneira, combina-se o pensamento com o sentimento para realizar o trabalho da criação. O homem está constantemente caminhando em busca de novas ideias, novas maneiras de cumprir sua intenção, para dar-se um ponto na vida. A intenção feminina são os propósitos, são propósitos personificados, sensíveis e estáveis, preparados para fazer sacrifício por aquele que ama. Dar a vida, realizar o trabalho do pai. Na verdade, isso funciona no homem e na mulher. Preste atenção. O pensamento é o pai em ação. E o sentimento é a mãe em ação. Todos unidos. Eles não estão separados. Porque quando você pensa, você sente. E quando você sente, você dá vida, você realiza o seu pensamento, a sua intenção. Quando você pensa, você sente essa intenção. E quando você sente, é o propósito realizando o pensamento. Assim, os dois impulsos básicos da fonte do ser, expressos na forma física como homem e mulher, são interdependentes e um não poderia sobreviver sem o outro. Ambos são necessários para a continuidade da criação. O homem e a mulher. Eles são interdependentes, mas um não consegue viver sem o outro. Portanto, está aí um dos grandes ensinamentos dessa mensagem que o Cristo quer nos dar. Por causa de sua mobilidade masculina e seu impulso de liderança,
O homem considerou-se superior à mulher. Isto é porque ela permanece estável, criando segurança para o homem. Mas o impulso feminino é o impulso do amor incondicional, um impulso digno do mais alto respeito e consideração que a capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar, em paz mental e com alegria. Olha só como é divino o trabalho da mulher. O papel do homem é o de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é o de prover segurança emocional e os recursos emocionais para a realização pessoal e a alegria no ambiente familiar. No passado, tanto no Oriente como no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou através de sua mente e coração para uma civilização distorcida. Ele também distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso, que ela sabe por intuição que não deveria estar. E assim, ele criou, esse homem criou um modo de vida degradado e degradante para si e para a sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza de sua fonte do ser. Vejam para vocês verem, né? O que o homem está provocando, né? O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas, ao fazê-lo, está frustrando a intenção por trás da criação. Que bom, tá todo mundo aí agora. Entrou todo mundo novamente, né? Muito bem. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas vivem somente pela metade, tentando solucionar a divisão entre o homem e a mulher, através do sexo casual. Como consequência, o homem e a mulher ficam ainda mais divididos e insatisfeitos. Miséria e separação, mesmo vivendo sobre o mesmo teto. Ficou bom agora aí, né? Muito bem. Nos países desenvolvidos, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas e crianças infelizes que dizem não saber realmente quem são ou qual é o seu propósito na vida. Fazem esta pergunta aos especialistas que também não sabem a resposta.
nem os especialistas sabem. Também é preciso lembrar que cada pessoa, homem ou mulher, tem lição a aprender na vida que somente podem ser aprendidas no sexo e na raça na qual cada um se encontra. Por isso, uma mulher deve aceitar seu papel na vida como a provedora de amor e segurança emocional para seu companheiro e filho, com a dignidade e respeito para com ela mesma, e realizar tudo com o melhor de sua capacidade. Ela deve reconhecer que o papel de provedora de segurança emocional é absolutamente vital para a sociedade. Ela proporciona a cola de amor e bem-estar que mantém unida as famílias, as cidades e os países. Quando ela compreende quais são os seus verdadeiros lugares e o seu verdadeiro lugar e objetivo na sociedade e procura realizá-lo de maneira mais elevada possível, está movendo-se rapidamente para o caminho do amor incondicional e vai rumo às recompensas mais altas de realização pessoal e de felicidade. Ao mesmo tempo, se move para níveis mais elevados de consciência. E em sua próxima vida, talvez volte como um homem que trará grandes benefícios para a humanidade. Do mesmo modo, os homens espiritualmente evoluídos, inclusive mestres espirituais, voltarão à vida na Terra para aprender a verdadeira humildade e para colocar todos os seus elevados princípios de existência na prática diária, na forma de uma mulher amorosa, que cumpre sua missão de mãe com sabedoria e que nutre todos os que têm necessidade do que ela pode oferecer. Onde está, então, meus irmãos, a desigualdade? Aonde? Não existe desigualdade. Não existe. Eu posso ter sido homem em outras vidas, como poderei voltar em uma próxima vida como mulher, e posso ter sido mulher em outra vida, porque nós estamos experienciando essa vida quando o mestre iniciou isso, a nossa aula de hoje, dizendo que a intenção da consciência universal foi a de expressar a sua própria totalidade através da criação, ao individualizar-se, quando ela se individualizou na forma física, cada um dos seus dois aspectos de si mesma, da consciência universal. E depois uni-los novamente, para que eles possam experimentar a consciência divina. Quando unidos, olha que coisa fantástica essa colocação do mestre. Então, onde é que está a nossa diferença? Não existe diferença entre homens e mulheres. Porque ora somos homens e ora seremos mulheres. Ou já fomos mulheres. E mesma coisa com as mulheres. Vice-versa, né? Tá certo? Tire a venda de sua visão e intelecto limitado para ver claramente que não deve haver desigualdade. Apenas intenções compartilhadas para expressar
de maneira espiritual tudo o que ambos trouxeram da consciência divina para poder alcançar a felicidade mais elevada possível na Terra. Olha que profundidade. Nos anos vindouros, quando um homem ou uma mulher tiverem evoluído espiritualmente, quando estiverem juntos, cada um na sua intenção, levarão suas intenções à consciência divina, pai e mãe, perguntando o que deveria ser criado em nossa circunstância. Qual o nosso melhor caminho a seguir? Quando tiverem recebido as respostas, eles, os dois, o casal, as aceitarão com amor no coração e as compartilharão. Quaisquer diferença nas respostas serão respeitadas e, novamente, serão levadas à consciência divina com a mesma petição, até que um sincero consenso tenha sido alcançado. Juntos, o homem e a mulher voltarão novamente a perguntar à consciência divina: como podemos alcançar nossos propósitos da melhor forma? E novamente compartilharão suas respostas e continuarão perguntando até que finalmente possam chegar a um plano razoável, o qual foi concebido não somente no cérebro humano, nos pensamentos, né? Mas também na mais elevada dimensão de criatividade, a consciência divina, trabalhando juntos desta maneira. Finalmente, eles experimentarão a felicidade da verdadeira unidade de alma, mente, coração e corpo. Quanta felicidade é essa, hein, irmãos? Finalmente, o homem não poderia existir confortavelmente sem experimentar e manifestar também algo do impulso feminino. Necessita de emoções para unir-se à sua mulher, filhos e outros relacionamentos. Colegas de escola ou do trabalho, companheiros e amigos. Sem alguns sentimentos cálidos, o homem seria um monstro frio. Com frequência, se é uma alma antiga, ele mantém vivo o calor e o carinho das encarnações anteriores em que foi uma mulher. Quanto mais evoluído espiritualmente, mais equilibrado são os dois impulsos sexuais dentro da sua natureza. Isto também se aplica às mulheres. Da mesma maneira, uma mulher não poderia existir confortavelmente sem um pouco do impulso masculino. Sem a capacidade de planejar de maneira inteligente, a sua casa seria um desastre, uma bagunça, né? Também existe a possibilidade de que tenha sido uma forte personalidade feminina em sua encarnação prévia e que se sinta desconfortável no papel feminino, de sacrificar-se pelos demais. Essa mulher deve pedir à consciência divina que a clarifique a sua visão para que
possa ver que sem amor pela humanidade, a liderança é um exercício perigoso. Quando homens e mulheres se aproximam igualmente do equilíbrio de suas naturezas, masculina e feminina, dentro de si mesmo, sua tarefa na vida é a de transcender o seu impulso sexual, alcançando o amor incondicional para com todas as pessoas e dirigindo esse impulso para a criatividade pura, tal como nas artes de tais pessoas que superou os impulsos sexuais, se fazem os mestres, mestres de si mesmos, mestres de criatividade, mestre da consciência humana, mestre da matéria. Lamentavelmente, no tempo atual, hoje, seus homens e mulheres que estão se aproximando do equilíbrio de sua natureza, masculina ou feminina, em si mesmo, não têm indicação sobre o que devem ser suas verdadeiras metas. Perderam o rumo e criaram uma sociedade adulterada por eles, na qual a alegria, a satisfação pessoal, a buscas são negadas e eles, devido às suas preocupações pelas funções corporais, mais do que pelas conquistas espirituais, continuarão sendo pessoas infelizes, atormentadas pelos conflitos, até descobrirem a verdade sobre quem eles são verdadeiramente. Ao falar do papel feminino na vida, também se deve dizer que muitas das mulheres modernas nos países desenvolvidos alcançaram um alto grau do impulso masculino nos últimos 100 anos. Elas devem escolher cuidadosamente suas prioridades na vida. Não tem que sentar-se em casa paralisada e entediada, se dedicarem, entediadas, né, que eles falam ali, não tem que ficar paralisadas, sentar-se paralisadas e entediadas, mas ficarão mais felizes e serão pessoas mais realizadas se dedicarem sua inteligência e habilidade à criação de novos modos de vidas construtivas para a sua família. Neste momento, neste exato momento que estamos vivendo, pode ser que não tenham como fazê-lo, mas a meditação trará às suas mentes a inspiração necessária para a melhor forma de utilizar os poderes de liderança e seus talentos para a felicidade de todos. Os homens que tiverem desenvolvido uma maior capacidade de empatia com as mulheres e com seus companheiros homens, também através da meditação, seguida pela inspiração, encontrarão modos mais elevados para expressar sua capacidade de liderança em seu trabalho, proporcionando felicidade aos demais. Por que nós,
tratamos o tema do sexo tão profundamente. Isto foi absolutamente necessário devido à batalha dos sexos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Estar criando uma condição doentia na Terra. Isso propaga a agressão e contamina com raiva e hostilidade. A liberdade sexual que vivemos hoje, né, meus irmãos, trouxe ao mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus são criados dentro das forças de consciência todos os vírus são criados dentro das forças de consciência destrutiva. Você deve entender que os seres humanos criam seus próprios vírus. É o próprio ser humano. Cada vírus é um impulso destrutivo da consciência viva, materializado. Por isso que o mestre fala, cuidado com os seus pensamentos e sentimentos. Ele tem como alvo o que o impulso de consciência destrutiva mirou no momento em que o vírus tomou forma. Falei muito claramente sobre esse aspecto da existência quando estava na terra, na pessoa de Jesus. Os judeus tinham a rígida tradição de lavar as taças antes de beber delas. Disse a eles explicitamente que não deveriam preocupar-se sobre o que entrava pela boca. Deveriam se preocupar mais pelo que saía de sua mente e coração. E depois, pelas suas bocas. Naquele tempo, a ciência não havia descoberto a presença de vírus, mas se aceitava que as doenças eram causadas por comer e beber com utensílios sujos. Mas eu sabia que a doença tinha originalmente saído das mentes e dos corações das pessoas brutalmente enraivecidas. Posteriormente, a doença se propagava pela divisão da célula, levando com ela para sempre o instinto e a consciência que inicialmente havia feito nascer. A AIDS não é nenhum acidente. Surgiu das forças de consciência, da autoindulgência e das reações emocionais destrutivas entre os parceiros sexuais. O ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas ao ato sexual, deixando resíduos doentios na mente, nas emoções e no corpo. Quantos casos você viu aí de homens estrupar mulher, crianças, meninas? O homem antigamente usava a mulher como objeto. Vem cá, mulher, vou te usar. A mulher estava doente, estava mal, estava ruim, não quero nem saber não. Vambora! Pensa o que saía da mente e do coração de uma mulher dessa.
Pensem vocês. Aí sai o vírus da AIDS. Aquele ódio, aquela raiva que a mulher ficava do cara, tratá-la como um objeto, como um pedaço de coisa que estava ali para satisfazer as suas brutais necessidades. Vocês entenderam de onde saiu esses vírus, de onde saiu essas doenças? Ah, como é que... Vocês não passaram por situação. Porque essa situação é desesperadora, é desastrosa. Não tem consciência que controla um impulso tão violento numa hora dessa. Em razão de que a sintonia emocional não foi sempre o que motivou o ato sexual entre homens e mulheres, ambos conheceram grandes decepções. Falta de liberação de satisfação. Porque quando é feito um ato sexual, tanto o homem como a mulher, eles têm que estar em acordo, em união, em amor, em desejo de que aquilo aconteça. Não é só o meu desejo. Ah, eu quero, eu estou querendo, eu estou doido. Aí você força a sua parceira a fazer aquele ato sexual. Isso é uma falta de respeito, de consideração, é uma brutalidade, é um estupro. Olha só, em razão de que a sintonia emocional não foi sempre o motivo do ato sexual entre homens e mulheres, ambos conheceram grandes decepções. Falta de liberação e de satisfação que deveriam ter naquele ato. Quando isso acontece, meus irmãos, a energia sexual masculina é diminuída. Aí tem que ser reavivada com imagens de perversões sexual. Como consequência, a pornografia chegou a ser um grande negócio em alguns países. A pornografia, agrada unicamente aos instintos corporais. Da pornografia surgiu a falta de respeito para com as mulheres e o ato sexual mecânico sem emoção para com as mulheres, sem emoção, junto com um rápido aumento dos estupros e do abuso sexual de crianças, né? Pior ainda. Aqueles, prestem atenção, aqueles que cedem a estes atos abomináveis de crueldade depravada, certamente colherão as consequências nesta vida ou numa encarnação futura, que é o pior. Aqueles que cedem a estes atos abomináveis de crueldade depravada certamente colherão as consequências nesta vida ou numa reencarnação futura. Portanto, quando os seguidores do Islã condenam o incidente, o Ocidente, né? Quando os seguidores do Islã condenam o Ocidente por seu comportamento sexual indisciplinado e sua perversão, tem razão em pensar que estão atraindo condições doentias sobre a Terra. Estas condições doentias não são enviadas por Alá, por Deus nenhum, mas são uma consequência natural da violação das leis da existência.
terrena, que você, estudante, já as conhece muito bem. E creio que estão procurando viver em suas vidas dentro dessas leis. Do mesmo modo, os seguidores do Islã também estão violando as leis da existência. Por quê? Como os judeus mantêm a tradição de olho por olho e acreditam na Guerra Santa, não há tal coisa como Guerra Santa, mas há sim unicamente a realidade do santo perdão e da santa reconciliação, que trata o seu irmão, seja seu inimigo ou seu amigo, com amor e compreensão. Nenhum de vocês podem violar as leis da existência e aspirar o reino dos céus ou paraíso. Violou, meu amigo? Pau na muleira. Vai pagar. O comportamento de vocês não tem nenhum lugar para além do alvoroço que estão provocando e que recairá sobre vocês. Nós, quando ele fala nós, é ele e os mestres iluminados, vamos deixá-los com esse pensamento, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente em sua consciência e que façam bom uso deles em sua vida diária. Recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos, sem preocupar-se com crenças religiosas, usando as cartas, viu, meus irmãos? Reúna-se em grupo, mas fala das cartas. Quando você for falar de outra coisa, reúna em grupo para falar de outra coisa. Usando as cartas como orientação em sua vida diária, desfaçam, se puderes, seu condicionamento e una-se em verdadeira humildade, como pessoas dispostas a aceitar que sabem pouco da verdadeira espiritualidade. Essa que o Mestre está nos ensinando. Mas que estão fortemente desejosos de aprender e aumentar a espiritualidade em suas vidas. Aqui está o caminho. Como muitos de vocês sabem, estão entrando numa nova fase da história mundial, durante a qual se verá que a grande separação já não se encontra entre os ricos e os pobres. A grande linha divisória estará na consciência. A divisão estará entre aqueles que tenham sido capazes de encontrar a entrada para a consciência espiritual superior e irradiar amor e aceitação igualmente para todos, amigos e inimigos, e que terão como meta a irradiação da consciência divina em cada faceta de sua vida diária. E entre aqueles que permanecerão fechados dentro do impulso do seu ego, não aceitam estes ensinamentos, buscando dominar os fracos. Pode ser que pareçam ter sucesso durante algum tempo, mas no fim fracassarão e será grande o seu sofrimento
na escuridão que eles mesmos criaram para si. Palavras do Mestre. Então, queridos, estas cartas são meio de você saírem da escuridão e entrarem na luz. Conforme você busca a elevação de suas frequências de consciência espiritual, irradiando amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão de consciência, a qual terá um efeito dinâmico em sua saúde física, em suas condições terrenas. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergirão fortes e decididos do conflito que se aproxima e começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Introduzirão o início do progresso espiritual, técnico e econômico e a paz mundial para os séculos vindouros. Então, queridos irmãos, você que é estudante das Cartas de Cristo, está com essa missão. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. E vocês emergirão fortes e decididos do conflito que se aproxima. E começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Nós estamos vendo o conflito que o planeta está, que o mundo está. É a sua missão como estudante da carta. Que felicidade, né? Porque senão, meu amigo, você ia pro beleléu lá. Aí o Cristo continua. Eu, o Cristo, falei, nós, a Irmandade dos Mestres, falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos vocês, envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isto é verdade, a mais pura verdade, falada por esse mestre maravilhoso. E assim, queridos irmãos, encerramos o estudo da Carta 4. Próxima terça-feira, estaremos dando início à leitura da Carta 5. Vou estudá-la bastante para que eu possa trazer a vocês mais clareza e mais compreensão do estudo da Carta 5, que eu acho que é uma carta riquíssima e de uma importância vital para a compreensão de todas as outras cartas. Quando você compreende a Carta 5 bem, aí, irmão, só alegria, só felicidade. E eu tenho certeza que você irá curtir muito essa felicidade, que é a Carta 5. Gostaria muito, muito que todos vocês me acompanhassem na leitura dessa Carta 5, porque ela é muito rica em conhecimento, riquíssima em conhecimento, tá? Estou muito feliz em poder ter terminado a Carta 5 hoje, fico feliz aí pelas vibrações de todos vocês. Quero
agradecer aqui de coração. E vou informar para vocês que a partir de agora eu vou fazer minhas videoconferências diretamente do celular. Porque pelo menos aqui a gente pode transmitir com tranquilidade, né? Muito bem. Fico muito feliz mesmo em poder encerrar. Já estamos no meio das cartas, por exemplo. Hoje nós estamos no meio. Vamos encerramos a carta 4 e daremos início na próxima terça-feira na carta 5.